bem-vindos a mais um episódio do Como os Caras Vêm, quadro aqui do canal do Frossar destinado a entender um pouco mais do momento do nosso próximo adversário. Hoje tem Galo e Bahia, Campeonato Brasileiro, o Atlético voltando a enfrentar o time de Salvador. A última lembrança não foi positiva, aquele jogo fechando o Brasileiro do ano passado, o Bahia ganhou do Galo, ganhou bem lá em Salvador, se livrando do rebaixamento naquela ocasião. E agora os times voltam a se enfrentar desta vez na Arena MRV. Eu estou aqui com o Yuri Santana. Antes dele se apresentar, o recado de sempre da KTO. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito. E a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Yuri, vamos lá. Muito obrigado por topar trocar essa ideia aqui comigo para a gente falar desse jogo, né, deste domingo, Atlético e Bahia. Queria que você se apresentasse e já começasse também falando sobre esse momento do Bahia, né, que está muito bem no Campeonato Brasileiro, mas vem de uma eliminação na Copa do Nordeste, perdeu a final do Baiano também. Então, como é que está esse ano que tem boas notícias, mas também tem algumas frustrações para o torcedor do Bahia? Muito obrigado por esse bate-papo. Fala, Guilherme, eu que agradeço pelo convite, uma satisfação imensa estar aqui com você, conversando contigo, conversando com o pessoal do Atlético Mineiro, então é uma satisfação imensa estar aqui. Sou Yuri Santana, aqui do canal do Puco, a gente pode dizer assim, o único canal daqui a estar em todos os jogos do Bahia na temporada, seja em casa, seja em fora, para não dizer que a gente está mentindo. A única partida que a gente não esteve foi a primeira rodada, que a gente estava em Manchester cobrindo a pré-temporada do Bahia, o único canal, o único veículo também lá em Manchester presente. Então a gente perdeu essa primeira rodada que foi com a equipe sub-20, mas de resto estamos aí com 32 partidas seguidas aí, presente nos estádios, sempre fazendo a cobertura do time pertinho. Estaremos na Arena do Galo, pelo menos um de nós estará aí na Arena do Galo, conhecendo o estádio e cobrindo esse time do Bahia. Como você bem falou, a temporada do Bahia é sempre um misto de bons resultados e frustrações. Por quê? Porque os resultados do Bahia são excelentes na temporada. A equipe do Bahia vem muito bem na temporada como um todo. Só em casa, para você ter noção, a última derrota do Bahia foi em novembro, em casa, contra o São Paulo ainda. De lá para cá são 17 jogos, com a equipe comandada pelo Rogério Ceni. Venceu 15, empatou 2. Mas essas 2 que empatou, Guilherme, foi uma na final do Baiano, quando o Bahia perde o título para o Vitória, e todo mundo esperava o título pela diferença de investimentos, e o empate agora novamente contra a equipe do CRB sem gols, a primeira partida em casa que o Bahia não marcou na temporada, que custou a eliminação da equipe na Copa do Nordeste. Era mais uma competição que o Bahia almejava o título, fez uma campanha na primeira fase, na fase de grupos, atropelando todo mundo, 10 pontos a mais que o Fortaleza, por exemplo, mas que na hora do mata-mata acabou ficando pelo caminho e deixa essa frustração, deixa o torcedor incomodado, que na hora H a equipe não consegue render o esperado, não consegue jogar. Quando a gente vira a página e traz para o Campeonato Brasileiro, é o que você falou. Segundo colocado, a equipe que só perdeu na estreia fora de casa jogando para a equipe do Internacional, venceu o Botafogo fora, foi buscar um empate contra o rival também, depois de estar perdendo por 2-0 fora de casa, conseguiu um empate, conseguiu classificação contra o Criciúma, vencendo as duas em casa e fora. Então o torcedor está sempre nesse misto de sentimentos. É uma equipe que joga bem, que consegue resultados, mas que na hora H, na hora do bom momento, não consegue performar bem, não consegue os resultados. E aí traz essa partida contra o Atlético Mineiro, do torcedor que está confiante por estar em segundo colocado, vencendo adversários difíceis como o Bragantino, Botafogo, o Fluminense, Grêmio, mas que na hora do vamos ver, será que vai aguentar? Pô, segundo colocado, vai aguentar essa pressão? Vai aguentar toda essa carga de estar na segunda posição do campeonato, de estar bem, de estar lá em cima, contra um adversário que vai brigar pelo título, que é a equipe do Atlético Mineiro? Aí é o que o torcedor espera ver no domingo. Excelente. Esse triunfo do CRB, a gente tem que falar triunfo, viu, pessoal? Porque lá em Salvador, se você falar a palavra vitória com o torcedor do Bahia, dá problema. Não tem como. Exato, Esse aqui é triunfo triunfo. do CRB na Copa do Nordeste, os pênaltis, né? Avançando a final. Para a gente pegar um recorte mais recente, pensando no jogo de domingo. Como que foi o jogo, assim? O Bahia foi bem, faltou finalizar melhor, ou o CRB realmente estava num bom dia? Os pênaltis ali, claro, tem uma dose de sorte, mas tem eficiência também, várias cobranças, né? Não foi aquela disputa realizada, resolvida tão rápido. Mas conta um pouco desse jogo especificamente, como o Bahia se comportou nessa última partida antes do jogo de domingo. Não foi uma partida, foi um debate muito grande desde a eliminação até agora sobre essa partida do Bahia. Porque não foi uma partida ruim do Bahia, mas longe de ser uma partida boa do Bahia. Uma partida bem mediana, que o Bahia fez chances suficientes para conseguir
sair classificado, parou numa boa defesa do goleiro, parou numa chance absurda perdida por Cauli, não sei se vocês viram, uma das grandes críticas que a gente tem ao Cauli dessa partida, Cauli que salvou a gente na temporada passada de forma absurda, jogos que encantaram o Brasil, chamaram a atenção de todo o Brasil, mas que na eliminação contra o CRB perde depois de um lançamento do Everton Ribeiro, deixa ele cara a cara com o goleiro que acaba chutando para fora. Então a gente fez o suficiente, foram 2 bolas na trave também do Jean Lucas, então a gente fez o suficiente para conseguir a classificação, mas esbarrou na ineficiência do ataque, na boa defesa do goleiro também do CRB e nos pênaltis, como você falou, várias cobranças, críticas também ao Marcos Felipe, que das 8 cobranças não acertou o lado em nenhuma das 8, nem o lado da cobrança ele conseguiu acertar, então gerou uma série de críticas aqui também ao goleiro, mas não foi uma partida ruim do Bahia, mas longe de ser uma partida boa, o Bahia conseguiu fazer partidas muito melhores nesse brasileiro, contra o próprio Bragantino, o Bahia foi bem, o Botafogo fora de casa, o Bahia fez uma partida muito melhor do que fez contra a equipe do CRB. Gera essa insegurança que eu te falei, porque a equipe que não consegue performar no mesmo nível que demonstrou em outras partidas, quando o jogo vale, quando meu irmão, é agora, você precisa vencer, o resultado é importante, o jogo é hoje, a equipe não consegue performar. Quando tem jogado também, Guilherme, com equipes mais fechadas, o Bahia tem encontrado extremas dificuldades. Muitas dificuldades com a equipe que joga muito fechada, com as linhas baixas, o Bahia precisando furar esse sistema defensivo, o Bahia tem encontrado muitas dificuldades. Em partidas mais abertas, de trocação, de equipe que dá o campo para o Bahia e ataca, o Bahia tem costumado jogar muito melhor, aproveitando os espaços, aproveitando a transição muito rápida do Cauli, do Tassiano, que é esse elemento surpresa que a gente vai conversar aqui, o Tassiano, que ninguém sabe o que é o Tassiano, se é um volante, se é um centroavante, se é um atacante de beirada, é uma incógnita, é o Coringa do time do Rogério Ceni, o Everaldo é outro, que apesar de ser centroavante, cai muito pelos lados do campo, é mais ou menos o time do Rogério Ceni que deve ir contra a equipe do Atlético Mineiro. A confiança da torcida está um pouco abalada, admito. Está um pouco abalada depois de tudo que aconteceu. Mas todo mundo já pensando no Atlético Mineiro aí domingo. Perfeito. Quanto à postura do adversário, o torcedor do Bahia pode ficar tranquilo, porque chance nenhuma do Atlético se portar na defesa, jogando em casa, então tende a ser um jogo realmente bem aberto. Yuri, queria que você me falasse um pouco assim, de como que está a avaliação do torcedor do Bahia no geral, em relação a essa parceria com o Grupo City, assim, ainda é uma coisa recente, né? O Bahia é mais um dos vários clubes brasileiros que se transformaram em SAF recentemente, o Atlético também, mas no caso do Atlético foi uma SAF feita por investidores que já estavam no clube. O Bahia não, chegou um grupo gigantesco, internacional, talvez o maior grupo de futebol do planeta. Como que é a avaliação de vocês até agora da parceria com o Grupo City? Está melhor que o esperado, pior? O que esperavam de diferente? Como que tá? Eu acho que parte da torcida esperava um Bahia que não existe e não deve existir. O próprio Rogério, na última coletiva, deu uma declaração sobre isso, sobre dinheiro, sobre reforços, que todo mundo acha que o Bahia vai sair contratando todo mundo, vai sair abrindo bolso, que o dinheiro é infinito, que é só falar eu quero que vai contratar, seja 10, 15, 20 milhões que o Bahia tá cheio do dinheiro. Então eu acho que parte da torcida foi pensando nisso. Que é o Manchester City, é o Grupo City. Pô, dinheiro infinito para esses caras, contrata de 200, 300 milhões, não vai contratar aqui de 10, 20. E não é bem assim. Mas, no geral, a aprovação é muito boa. Por exemplo, todas as dívidas do Bahia, praticamente todas as dívidas foram sanadas. O Bahia pagou quase todas as dívidas dos 300 milhões que tinha de dívidas. O Bahia hoje tem pouquíssimo, acho que pouco menos de 40 milhões de dívidas nesse momento. Então, boa parte das dívidas foram sanadas. As principais dívidas do Bahia, que eram dívidas que poderiam até fechar o clube, declaração do último presidente que estava aqui, o Guilherme Belintani, ele chegou a falar que tinha uma dívida que podia fechar o clube de tão grave que era, de tão alta que era e tão urgente que era, já foi pago, acordos trabalhistas já foram pagos. Então, nesse sentido, tem sido muito bom para o Bahia. E outro, também aquisições de jogadores que em outro momento não eram perfil do Bahia e dificilmente chegariam, como o Jean Lucas, pagando mais de 25 milhões no Jean Lucas, mais de 25 milhões no Caio Alexandre, Everton Ribeiro chegando aqui ganhando próximo de R$1 milhão. Então, assim, nesse sentido, a torcida está confiante, mas quer um resultado mais imediato. Desses 2 anos que a gente pode dizer, né, o ano zero que eles sempre falam que foi o ano passado e esse ano, o Bahia conquistou só o Campeonato Baiano. Conquistou só o Campeonato Baiano com investimento muito altos. Temporada passada, mais de 100 milhões foram gastos, Guilherme. Essa temporada, mais de 50 milhões foram gastos. Então, assim, é muito dinheiro investido para não ter conquistado nem a Copa do Nordeste em nenhum dos 2 anos. Ano passado não passou nem da fase de grupos, esse ano não chegou nem na final. Ano passado brigou para não cair no Brasileiro e por muito pouco não caiu. Então, a bronca está muito mais nesse sentido, a reclamação está muito mais nesse sentido de esperar mais resultados.
boa parte da torcida está naquela. Tudo bem, é um projeto a médio e longo prazo, como falou o CEO lá do Manchester City, o Ferran Soriano. Ele chegou a falar, o resultado é médio e longo prazo. Aqui a ideia é sempre essa, médio e longo prazo. O time do Bahia vai ser construído para o médio e longo prazo, vai brigar na parte de cima, mas aos poucos, não vai ser algo tão imediato. Mas ainda tem aquela torcida que quer os resultados na hora, quer os resultados, pô, tem que chegar logo. Mas eu acho que, de forma geral, posso dizer assim, até porque a aprovação do Manchester City foi feita pelos sócios, os sócios decidiram, os sócios escolheram, mais de 90% aprovou a chegada, a aquisição do Grupo City para administrar mesmo a equipe do Bahia. Eu acho que desses 90%, ainda a enorme maioria ainda está fechada com o grupo, está satisfeita com o que está acontecendo, só quer que aconteça um pouco mais rápido tudo isso. Eu imaginei realmente. Torcedor é torcedor, né? Quer que ganhe título no primeiro ano do projeto, quer que contrate Deus e o mundo. Mas sim, se você olhar para o futebol brasileiro como um todo nesse momento, né, o Bahia pelo menos tem uma tranquilidade de saber que é um grupo sério que está trabalhando aí, né? Porque a gente vê tudo que está acontecendo, especialmente no Vasco, por exemplo, né? Uhum. Que a 777 comprou e está tendo um tanto de problema. O próprio Cruzeiro, nosso Foi rival aqui, já vendido. teve, foi até revendido, né? Exatamente. Então o Bahia certamente é um projeto realmente pensando a longo prazo, porque o Grupo City a gente vê até no próprio Bolívar, né, da Bolívia, que é um projeto também de um país que tem um futebol muito fraco no geral, e é um time que está aí brigando para Libertadores e não duvido de ir longe, porque é estruturado, organizado. Eu estive até agora recentemente lá no Uruguai acompanhando o jogo do Galo contra o Peñarol, e tem um time do Grupo City lá também, City o Torque. Montevidéu City Torque, exato, que é líder da Série B Uruguaia, e o Atlético treinou lá no CT deles, e todo mundo ficou impressionado assim, com a estrutura. Então, independentemente de ganhar ou não nos primeiros anos aí, fato é que o Bahia está em boas mãos, assim, pensando, né, em estrutura e em E, projeto. e Guilherme, é isso de centro de treinamento que você falou. A gente tem um centro de treinamento que é recém-inaugurado, ainda da parte da associação. Estrutura muito boa, apesar de ser distante, mas já pensam em um novo centro de treinamento justamente por isso, pela distância. Fica mais Legal. ou menos 40, 50 quilômetros de Salvador, entendem como longe, como até perigoso os jogadores ficarem pegando a todo momento a estrada para isso, cansativo, longe de suas casas. Então já é pensado também, o Bahia deve ter um novo centro de treinamento, apesar do novo não ter nem 10 anos de Uhum. inaugurado, já está nos planejamentos um novo centro de treinamento para o Bahia aí para os próximos anos. Interessante, interessante, não sabia disso, legal. Falando sobre o jogo agora especificamente, Yuri, vamos entrar no tema aí desse Galo e Bahia de domingo. Como que vem o Bahia para BH? Vem com todo mundo? Tem algum desfalque? Como é que você imagina esse time para jogar contra o Galo aqui? Deve ter alguns desfalques, sem novos desfalques, mas ainda assim, desfalques que já estão na temporada. Caso do Cuesta, que não jogou as duas últimas partidas com incômodo no joelho, o Bahia não divulga a lesão, não divulga prazo de retorno, costuma ficar bem off das lesões do clube para não dar pistas para o adversário, mas o Cuesta deve seguir sendo desfalque aí com um incômodo no joelho, ficou de fora nas duas últimas partidas, deve permanecer de fora. O Rian, que é o lateral da base, voltou a treinar com o grupo, mas também ainda não vai voltar contra essa partida do Atlético Mineiro. Todos esses jogadores que eu tô falando não são titulares nesse momento, nem o Cuesta, que acabou perdendo a posição, e o Acevedo também de fora. Eu acho que a boa notícia para o torcedor e principalmente para o Rogério é a volta do Everaldo, que ficou de fora contra a equipe do Criciúma no jogo de volta da Copa do Brasil, com uma fratura na costela, uma lesão na costela. Todo mundo esperava que ele ia ficar de fora muito tempo. Pô, uma fratura na costela deve tirar o cara por muito tempo. Mas, na última partida contra o CRB, já estava no banco de reservas, entrou para bater o pênalti. Hoje, inclusive, entrevistado foi o Everaldo no centro de treinamento. A expectativa é que volte e já volte entre os titulares. É um grande reforço para o Rogério Ceni. Logo o Everaldo, que foi extremamente criticado aqui na temporada passada, mas que está se reencontrando não só com os gols, mas com as boas exibições nessa temporada, jogando em uma função diferente que eu tinha comentado, apesar de ser o 9 da equipe. Dificilmente você vai ver o Everaldo dentro da área ali como 9 paradão, aquele cara fixo ali para fazer os gols, cai muito pelo lado para marcar. Tanto que alguns acham até que o Everaldo tá jogando de ponta e não é isso, o Rogério já destacou, mas eu acho que é o grande reforço do time do Bahia aí para esse jogo, é a volta do Everaldo no ataque do Bahia. Você falou que ele entrou para bater o pênalti, fez o gol? Fez o gol. Foi o Ah, primeiro então tá logo. bom. Que Entrou, bom. foi o primeiro a bater, fez o gol. Porque, Todas as substituições, normalmente a gente fala quem vem do banco perde o pênalti, né? é, Todo mundo que veio do banco fez o pênalti dessa vez, fez o foi o Caio gol. Alexandre que perdeu dessa vez. Tá certo. Falando ainda sobre o time do Bahia, já que assim, as ausências não são jogadores titulares,
Fala para o torcedor do Galo que não acompanha tanto o Bahia, qual que é a base titular, assim, não necessariamente o time que vai jogar domingo, a gente sabe, né? A escalação pode ter uma surpresa ou outra, mas a base realmente titular nesse momento do Bahia e se quiser dar um pitacozinho também sobre os jogadores, assim, ó, esse tá jogando, mas tá bem, esse tá mal, um pouco geral, assim, da escalação do Bahia aqui, provável para jogar contra o Galo. Por incrível que pareça, Guilherme, durante toda a temporada a gente sempre falou, pô, Rogério dificilmente repete uma escalação, é sempre uma surpresa. Só que das últimas 6 escalações foi praticamente a mesma equipe. A única substituição foi o Everaldo nessas 2 últimas, que estava machucado e acabou entrando o Rafael Ratão. Então, assim, se a gente não tiver nenhum novo problema que não foi divulgado aqui, não sei aí, mas aqui a gente não pode acompanhar os treinamentos. Os treinos são fechados. Mesma coisa. Então, assim, a gente não sabe o que acontece, não sabe se tem alguém machucado, mas a tendência é que a equipe do Bahia seja a mesma base do que vem jogando nos últimos jogos. O Marcos Felipe no gol, o Arias na lateral direita, ele que foi convocado, inclusive, pela seleção colombiana, mas que conseguiu uma liberação para jogar mais uma partida, que é essa partida contra o Bahia, só se apresenta na segunda-feira. Então, lateral de seleção, titular, vem muito bem na temporada. Para muitos, a melhor contratação do Bahia na temporada até agora é ele, o Santi Arias, na lateral direita. A dupla de zaga com Gabriel Xavier e Canu pelo lado esquerdo. E na lateral esquerda, o Luciano Juba, que já deixou de ser meia atacante pela esquerda há muito tempo, tem jogado na lateral essa temporada inteira com o técnico Rogério Ceni. Meio de campo com Caio Alexandre, o Jean Lucas, Everton Ribeiro e o Cauli, o quarteto desse meio de campo do Bahia, que o Rogério muitas vezes fala que a alma dessa equipe é esse meio de campo, que joga bola, todos marcam, mas a qualidade de passe de todos eu acho que dispensa comentários. E no ataque, Tassiano e Everaldo. Esse deve ser a equipe do Bahia para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Não devemos ter surpresas, apesar de alguns jogadores sempre estarem sendo pedidos pela torcida, que é o caso do Biel. O Biel sempre pedido pela torcida, mas que tem jogado muito mais entrando durante as partidas. O próprio Ademir, que é conhecido de vocês também, tem entrado em todos os jogos praticamente. O Depena é outro que vem muito bem na temporada, sempre entrando durante os jogos, mas pô, joga na do Everton Ribeiro, joga na do Cauli, joga de volante. É um jogador completo que caiu nas graças da torcida com muito pouco tempo, chegou agora do Internacional. Inclusive retorna nessa partida, porque ele não podia jogar a Copa do Nordeste, por não ter chegado depois da época de inscrições. Retorna, mas deve ser banco de reservas também nessa partida, mas também pedindo passagem, entrando em todas as partidas desde que chegou. Queridinho do Rogério Ceni, então também devemos ter o Depena entrando durante as partidas. É mais ou menos isso aí que a gente deve ter contra o Atlético Mineiro, Guilherme. Excelente. Eu vou te perguntar especificamente sobre alguns jogadores, mas antes eu queria que você falasse mais no modo geral, assim, quais são, na sua opinião, os pontos fortes e os pontos fracos desse time do Bahia. Assim, olha, isso eu entendo que ainda é uma fragilidade, a grande fortaleza do time está aqui, só para a gente ter uma noção mais geral por enquanto. Assim, o Bahia não tem centroavante, como eu vim falando a todo momento. E eu acho que a grande queixa da torcida de não ter chegado essa peça, de não ter esse homem-gol, esse cara com faro. Então o Bahia acaba desperdiçando muitas oportunidades. Mesmo marcando muitos gols, é uma equipe que desperdiça muitas oportunidades. Uma equipe rápida, veloz, que sabe o que faz com a bola, que trabalha muito bem a bola, gosta de ter a bola, é a essência dessa equipe. Contra o Botafogo, que é outra equipe, jogando em casa, lá no Newton Santos, o Bahia foi muito melhor no primeiro tempo, teve mais a bola que a equipe do Botafogo no primeiro tempo. Então é uma equipe que se incomoda de não ter a bola. Vai ser assim contra o Atlético Mineiro? Dificilmente, porque é outra equipe que gosta muito de ter a bola, ainda mais jogando diante do seu torcedor. Então, acho que o Bahia deva dar mais a bola para a equipe do Atlético Mineiro, mas não acredito que vai ser nos 90 minutos da partida. Em algum momento da partida, o Bahia tem de ter a bola, vai querer ter a bola, vai querer trabalhar jogadas para atacar a equipe do Atlético Mineiro. E uma deficiência que eu ia te falar é uma que melhorou nos últimos jogos, que era o sistema defensivo do Bahia, que é extremamente criticado. O sistema defensivo do Bahia talvez seja o calcanhar de Aquiles, com a dupla de zaga que ainda não agradou. O Gabriel Xavier é essa exceção, que é um garoto vindo da base, que a torcida suplicou para que ele tivesse no time titular. E com ele na equipe titular, Guilherme, a gente não perde desde novembro do ano passado também, quando a gente perdeu para o Grêmio ainda na temporada passada. São mais de 17 jogos com ele titular e o Bahia também não perde. Então, a torcida impôs. Rogério, esse garoto tem que jogar. Esse menino tem que jogar. E aí, quando ele começou a ter oportunidades, o time do Bahia deslanchou. Só para ter noção, o Bahia tomou apenas um gol, Guilherme, nos últimos 6 jogos. Um gol apenas, que foi a equipe do Botafogo. 0x0 pro CRB, 2x0 no Criciúma, 1x0 no Bragantino, aí teve 2x1 contra o Botafogo, 1x0 no Criciúma
e 1-0 no Grêmio. Então é uma equipe que melhorou muito defensivamente, que é o calcanhar de Aquiles dessa equipe, que tinha sofrido muitos gols em todas as partidas, uma equipe bem vulnerável mesmo na parte defensiva, mas que eu acho que pode ter problemas aí com esse ataque de Hulk, Paulinho, vindo mais todo mundo aí, o Scarpa também, que deve vir, né? Então eu acho que pode ter dificuldades. Ainda é o ponto fraco do time do Bahia, mesmo nessa sequência de apenas um gol sofrido nos últimos 6 jogos. Eu acredito que ainda é o ponto fraco do time do Bahia, que tem melhorado, mas eu acho que ainda não o suficiente para a gente falar estamos tranquilos no sistema defensivo. Perfeito. Falando de Rogério Ceni, ano passado o time do Bahia brigou ali contra o rebaixamento, mesmo tendo um time interessante ali no papel, não era um time para cair, né? Acabou se livrando na última rodada justamente contra o Galo. Eu lembro porque eu fui a Salvador trabalhar nessa partida que tinha uma parcela, né, significativa assim, da torcida do Bahia bem invocada com o Rogério ali, pelo que foi a campanha do Brasileiro. Como é que tá agora a relação da arquibancada com o treinador? A torcida no geral gosta do Rogério? Há algum ponto de crítica mais forte assim do trabalho dele? Como que tá a relação dele com o torcedor do Bahia? Essa relação é aquele amor e ódio o tempo inteiro, como é o torcedor, né? A gente sempre fala que você cobrar racionalidade a torcedor não existe. Torcedor é passional e isso que motiva é ser passional, de estar ali a todo momento, de ir do amor ao ódio rápido, mas que já volta para o amor para acompanhar a equipe. Isso é torcedor e a gente nunca vai cobrar essa racionalidade. Mas assim, no geral, acho que é positiva. Você falou da temporada passada, o Rogério assume na reta final, meio para o final do campeonato, depois de um trabalho desastroso do Renato Paiva, que estava aqui. Foram 17 jogos sem vencer e ainda assim foi mantido. Eu acho que foi o grande calcanhar do Bahia, o calcanhar de Aquiles do Bahia na temporada passada. O Rogério, desde que assumiu, inclusive, fez uma campanha de 10º colocado, então foi uma campanha tranquila, mas que quando o Bahia começou a vencer, Vasco começou a vencer, Santos começou a vencer, e aí ficou aquele sufoco até a última rodada para a euforia, que foi esse dia ruim para vocês, mas ótimo para a gente, que foi aquela goleada lá na Arena Fonte Nova. Desde então, essa relação fica estremecida, vai e volta, como eu te falei, pô, tá ganhando todo mundo. A campanha fora de casa do Bahia a gente não vê há muito tempo. 17 jogos, como eu te falei, que o Bahia com o Rogério Ceni não sai derrotado na Arena Fonte Nova. Então, assim, o torcedor tá feliz com isso tudo, mas na hora H fica a sensação que o time poderia mais. Muitas queixas com as substituições, com essa leitura de jogo. O Gabriel Xavier, que eu falei há pouco, a torcida pediu insistentemente até que conseguisse. É um cara, assim, a gente pode dizer, teimoso, que ele tem as convicções dele e ele vai com as convicções dele até o final. Tinha um jogador aqui, por exemplo, Guilherme, que marcou um episódio bem significativo na Fonte Nova, o Iago Felipe. Muito querido pelo Rogério Ceni, extremamente querido pelo Rogério Ceni. E aí, na partida, na final do Campeonato Baiano, Bahia precisando do resultado, precisando vencer, ele chama o Iago Felipe para entrar durante a partida. Nossa, 45 mil pessoas vieram à loucura naquela Fonte Nova, chamando ele de burro, Iago não, até que ele refuta. Ele fala, não vou mais fazer essa substituição. E ele saca o Iago Felipe, ele diz que foi por outro motivo, que não foi por causa da torcida, mas ficou muito claro que ele chamou o Iago Felipe primeiro e depois ele chamou outro jogador. E aí, ali, parecia que tudo ia dar errado, tudo ia desmoronar, mas que ele conseguiu reverter a situação, o Bahia conseguiu vencer os jogos, largou muito bem no Brasileirão, na Copa do Brasil, e essa situação parece ter dado uma acalmada. A relação é essa, é amor e ódio, vence, tá tudo lindo, perde, até uma derrota para o Atlético Mineiro, que a gente pode dizer que não é nada absurdo, o Atlético Mineiro jogando em casa, brigando pelo título, não é nada absurdo, mas vai ter críticas, vai ser pesado para ele mais uma derrota, ainda mais depois de uma eliminação no meio de semana, como foi, no final de semana, como foi contra a equipe do CRB. Perfeito, excelente. Eu estava dando uma olhada aqui no elenco do Bahia, até eu vou olhando para o lado aqui por isso, e vendo realmente assim, a qualidade do time no papel é impressionante, a quantidade de bons jogadores, né? Eu queria que você falasse especificamente 3 caras assim que chamam a atenção, né, da gente que vê alguns jogos, não acompanha todos os jogos, mas chamou a atenção o Caio Alexandre, que me parece que é ali uma referência no meio campo do Bahia, o motorzinho do time, ele faz o time jogar, o equilíbrio do time, né? Pelos jogos que eu vi, pelo menos. O Tassiano, pelo que você falou, é um coringa e tá no ataque, marca, e pelo que eu vi, é o artilheiro do time na temporada. E o Everton Ribeiro, né? Que assim, é um cara extremamente experiente, a gente viu jogar muita bola no Cruzeiro, aqui em BH, no Flamengo. Aliás, a torcida do Cruzeiro, nosso rival, que chegou a ter uma expectativa dele voltar para o Cruzeiro, ele acabou indo para o Bahia para esse projeto de médio e longo prazo, e como você falou, com um salário altíssimo também. Então, fala um pouco desses 3 jogadores e o quanto que o jogo do Bahia passa por esses 3 nomes também.
Passa assim. E você falou do elenco no papel, o torcedor do Bahia quer mais reforços, não está satisfeita não, acha que esse elenco ainda está incompleto. Caio Alexandre foi essa contratação, posso dizer que foi a cereja do bolo. Chegou depois, chegou no meio da pré-temporada lá em Manchester, inclusive, e a torcida ficou muito feliz. Eu sempre falo, a gente esteve lá em Manchester, conversou um pouco com o Cadu, que é o diretor de futebol do Bahia, o cara que é responsável pelas contratações do clube, e ele sempre falou sobre essas contratações, todas elas escolhidas a dedo, seja o Everton Ribeiro, seja o Jean, seja o Caio Alexandre, todas elas eram plano A da equipe do Bahia. O Caio Alexandre, o Rogério cita, Guilherme, em uma das coletivas, que ele chega com um dia, 2 dias depois, chegou um outro reforço, não lembro se foi o Oscar Estupian, acho que foi o Cuesta. E aí, com 2 dias de clube, já estava o Caio Alexandre apresentando o centro de treinamento do Bahia. Só que ele tinha dois dias de clube. Então, assim, ele também não conhecia ainda, mas estava ali apresentando. Extremamente comunicativo, dentro e fora de campo. É o cara que, para Rogério Ceni, é o líder desse meio de campo, é o que orquestra esse meio de campo, é o cara que vem buscar o jogo no sistema defensivo, que olha o jogo de frente. É o termômetro desse time do Bahia. Para o Bahia estar bem, o Caio Alexandre precisa estar bem. Ele bem marcado, complica demais o jogo do Bahia, complica demais a saída de bola, as transições da equipe, que o Bahia tem que sempre procurar uma alternativa. Então, é aquele cara que custou mais de 25 milhões. Eu sempre fico em dúvida entre ele e o Jean Lucas, porque a diferença entre os dois de transferência foi muito pouca. Foi ali, acho que menos de 1 milhão a diferença entre os dois, mas estão entre as duas principais contratações do Nordeste, as mais caras do Nordeste, foram o Jean Lucas e o Caio Alexandre. Tirado da equipe do Fortaleza, o Cadu aproveitou ali uma brecha, que o Palmeiras também estava tentando, acabou vindo para a equipe do Bahia, esse cara que tem feito uma temporada muito boa até aqui com a equipe do Bahia. Alguns jogos, quando é bem marcado, aí sim, acaba sumindo um pouco do jogo, mas no geral a torcida é muito feliz com o Caio Alexandre, está muito satisfeita. Pena que agora no último jogo perdeu o pênalti. Então, assim, mesmo perdendo o pênalti, a torcida tá pegando no pé muito mais de outros jogadores, como o Marcos Felipe, que eu te falei, que não acertou nenhum lado das cobranças, e o Cauli, que perdeu o gol, do que o próprio Alexandre. Sempre sorrindo, até no vestiário, é o cara que parece ser o elo desse vestiário, tá sempre brincando, sorrindo, fazendo graça. Então, acho que caiu muito bem aí com a camisa do Bahia, nas graças do torcedor. O Tassiano é aquele cara que, desde a temporada passada, até contra o Atlético Mineiro, ele tem sido o centroavante, o cara ali mais da frente, mesmo sendo um volante, um meia, já fez esse papel. Ali, né? Exato. É um falso 9 que também não é falso 9, porque também cai pelo lado do campo. Então, é um esquema do Bahia, você que vai estar na Arena do Galo, você vai perceber que é muito curioso. O Cauli é esse falso 9 em muitos momentos. É o cara que está ali mais à frente. O Rogério já falou que esse time do Bahia joga para o Cauli. É o Cauli essa referência da equipe. Então, mas o Tassiano, em muitos momentos, está ali dentro da área, até porque, como você falou, é o artilheiro da equipe na temporada, mas está sempre rodando por esse ataque, hora de centroavante, hora pelo lado esquerdo, hora recompondo um pouco mais no meio de campo. É um cara que se doa bastante. Tem uma fala do Tassiano, Guilherme, que o Rogério fala assim, o Tassiano, ele não é o que melhor dribla, não é o que melhor finaliza, não é o que melhor cabeceia, mas é o cara que consegue fazer tudo isso de forma muito boa. Sempre no nota 7 em tudo. Nota 7 em tudo. Então, é um cara chave para esse time do Bahia. É o Tassiano, polivalente, jogo inteiro corre, o jogo inteiro finaliza, se doa bastante. Artilheiro da temporada não é à toa. Está em um momento um pouco mais de baixa. Não sei se os adversários começaram a entender como é que joga o Bahia, como é que joga o Tassiano, o posicionamento, está um pouco em baixa, mas ainda é um cara indispensável e fundamental nesse time do Bahia. E o terceiro que você me perguntou é o Everton Ribeiro, o capitão da equipe, o 10, o faixa, o referência, a gente que viajou, como eu te falei, por todo esse Nordeste, Brasil, nesse início de temporada, era incrível que por onde o Bahia passa, jogadores de outras equipes, torcedores sempre tietando demais o Everton Ribeiro. Era um evento à parte. É o Everton Ribeiro que tá aqui, o cara multicampeão com o Flamengo, com uma carreira extremamente vitoriosa, campeão brasileiro pelo Cruzeiro. Então, assim, é um evento à parte. E longe de estar aqui apenas como esse cara que veio passear, tirar foto e
só mídia. Não, nada disso. Veio por esse projeto, eu acho que até por isso não foi para a equipe do Cruzeiro. O Bahia ofereceu um salário maior ao Everton Ribeiro, um projeto maior. Muito se fala aqui de quando se encerrar a carreira, se ele quiser, ele pode trabalhar no City Futebol Group, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja na Espanha, aonde ele quiser trabalhar, ele vai ter oportunidade dentro do City Futebol Group. Então, acho que por todo esse projeto acabou vindo para aqui. E em campo, tem até correspondido, tem jogado muito bem. É o jogador, parece até assustador que eu vou te falar. Em todo o time do Bahia, quem mais tem desarmes é Everton Ribeiro. É o líder de desarmes da equipe na temporada, é o Everton Ribeiro no Campeonato Brasileiro. Se doa bastante, correndo bastante, até por isso não tem jogado os 90 minutos, sempre ali com 15, 20 do segundo tempo tem saído, mas se doando bastante, marcando bastante, tentando bastante. Na última partida, inclusive, contra a equipe do CRB, foi para mim o melhor em campo, ali ao lado do zagueiro Canu, sempre com passes muito precisos, uma qualidade espetacular que é a do Everton Ribeiro. Contra a equipe do Bragantino tem um passe que eu acho que viralizou bastante, que ele deu pro Tassiano, que acabou estando impedido de 3 dedos. Então, assim, é a qualidade do Bahia, é a referência técnica do Bahia, é o Everton Ribeiro, que apesar de não estar mais naquela idade que a gente já viu, do vigor físico, da explosão, ainda é um cara que com a bola no pé é muito diferenciado, muito importante nesse time do Bahia, jogando ali pelo lado direito do campo, muito parecido como ele jogava no Flamengo com o próprio Rogério Ceni, não tão avançado, mas num papel tático muito importante para esse time do Rogério. Joga muito, realmente. Eu ia te perguntar justamente isso, posicionamento do gramado ali, mas está respondido já, joga mais aberto na direita mesmo. Aqui no Atlético, também, a gente também tem um meia que joga aberto na direita na maioria dos jogos, que é o Scarpa, né? O Scarpa faz esse papel, em alguns momentos precisa ir para a esquerda, né? Inclusive a gente vai perder o Arana para a Copa América, é bem provável que o Scarpa ocupe o corredor esquerdo ali, mas prioritariamente joga na temporada pelo lado direito também, então vamos ter um embate de 2 caras muito talentosos, certamente, no domingo na Arena. Joga ali pelo lado direito, na hora de marcar um pouco mais por dentro, o Everaldo tem sido esse ponta que a gente estava conversando aqui na hora da recomposição. O Bahia se fecha muito numa linha de 4 homens ali, logo o Caulim mais à frente, 4 homens ali aliados, o Everaldo, o Everton Ribeiro, o Jean Lucas e o Tassiano fazendo essa linha de 4, o Caio Alexandre um pouco mais baixo. Então esse é o time do Bahia que costuma ser assim na marcação. O Everton Ribeiro ajuda bastante, voltando bastante, como eu te falei, é um dos líderes de desarmes da equipe no campeonato. Perfeito. Uma pergunta que eu sempre faço também para os meus convidados aqui desse quadro, Yuri, eu queria te fazer a sua percepção do time do Atlético, assim, porque é curioso que existem bolhas assim no Brasil, né? Um país continental, então existe a bolha, obviamente, aí de Bahia, né? De Salvador, existe a nossa bolha aqui em Minas Gerais, bolhas por partes do país também, a nossa bolha do Sudeste aqui, a bolha do Nordeste, do Centro-Oeste. Então, eu gosto muito de ouvir pessoas que estão fora da nossa bolha daqui sobre o que está acontecendo aqui no Atlético. Eu queria te ouvir, que como vocês têm observado, é claro que vocês acompanham com muito menos profundidade o time do Atlético, é impossível acompanhar com tanta profundidade assim 20 clubes do Brasil, mas pelo que você viu até agora desse Galo e pelo que a torcida comenta também, qual é a sua opinião desse time do Gabriel Milito? Eu acho que eu tenho dado azar, Guilherme, de acompanhar as partidas ruins do Atlético. Eu acompanhei a contra o Sport, que acabou dando 1-0 Sport, e muitos falaram que foi a pior partida do Atlético com o Milito, com certeza, na era Milito. E assim, aquela percepção de um time que joga o melhor futebol do Brasil para muitos, extremamente intenso. E a outra partida que eu acompanhei foi uma que foi 3-2, só que eu só vi o segundo tempo. Foi contra o Penharol, provavelmente. Penharol, perfeito. Libertadores. Que abriu um primeiro tempo absurdo e depois tomou, e tomou 2 gols. Então, assim, eu falei, eu tenho dado azar de só acompanhar os momentos ruins dessa era. Tô preocupado de saber que você vai ver o jogo, obviamente. Tô com um pouco de medo agora. Eu falei, eu tenho dado azar. Mas, assim, até por ser nossa profissão, até por a gente estar envolvido com futebol, a gente acaba acompanhando algumas coisas, algumas falas, alguns momentos, alguns lances. Parece ser um time extremamente intenso. Um time que corre bastante, especialmente no primeiro tempo, tenta resolver logo a partida no começo, aproveitando o fator torcida, faltou, enfim, pressão no adversário. Qualidade absurda no papel, você vê o Scarpa, você vê o Paulinho, você vê o Hulk, Arana, o Arana que tem jogado bastante avançado com o Milito, ainda mais avançado como ele gosta, né? Então, assim, eu acho que esse time do Atlético tem muita qualidade no papel, o Milito tem feito um trabalho brilhante, não à toa tá entre as equipes que melhor joga futebol
no Brasil. Resultados falam por si só. Estava olhando aqui das últimas 10, o Atlético perdeu duas. A do Peñarol fora e a do Sport agora na Copa do Brasil. Ambas fora de casa. Mas que em casa tem tido muita tranquilidade de vencer seus adversários, de sufocar seus adversários. Então, é um jogo extremamente difícil. Para mim, é o jogo mais difícil do Bahia até aqui. Campo que o Bahia nunca jogou, que é a Arena do Galo. Na temporada passada, o Bahia acabou não jogando, jogou no Mineirão. Acho que foi a última partida do Mineirão do Atlético, se eu não estiver enganado. Bahia nunca jogou lá, o Rogério nunca jogou lá. Então, acho que é extremamente difícil. O Bahia vai ter que ter uma atenção redobrada aí para conseguir algum pontinho aí da Arena do Galo. Que, como você falou, que seja aqueles jogos que eu assisti do Galo não tão bons. Que a gente veja um jogo aí mais tranquilo para a equipe do Bahia. Realmente, essas duas partidas ali, Peñarol lá no Uruguai e Sport no Recife, foram as únicas duas derrotas do Milito, na verdade. Não só nos últimos 10 jogos, mas as únicas duas que ele perdeu. Eu acho, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que depois do jogo contra o Bragantino, o próprio Ceni chegou a elogiar também o time do Atlético, do Milito, falou que tem algumas similaridades ali com o próprio Bragantino também, né, na questão de querer ter a bola o tempo inteiro. Mas vai ser um jogo interessante, assim, com certeza. Também tenho visto boas coisas do Bahia. O Ceni é um treinador que eu gosto, assim, acho ele bom treinador. E vai ser um jogo interessante. O Atlético realmente em casa com o Milito é muito forte, mas vamos observar o que vai acontecer logo mais na arena. Para a gente fechar, Yuri, queria seu pitaco aí, seu palpite para o jogo. O que você acha que vai acontecer? Se quiser palpitar um resultado, fica à vontade. Um pouco de torcedor, mas um pouco de jornalista também no palpite. Como eu te falei, um jogo muito difícil. Um jogo muito difícil para a equipe do Bahia, mas também eu acho que vai ser um jogo muito difícil para a equipe do Atlético Mineiro. Ainda mais que o Bahia vai ter esse 11, digamos, ideal, o 11 que fez o Bahia vencer 5 jogos seguidos antes desse empate contra o CRB. O Bahia tinha vencido 5 jogos seguidos, entre eles 2 fora de casa, Criciúma e Botafogo, que não são jogos fáceis, tranquilos de se vencer fora de casa. O Bahia conseguiu vencer, e com a base de uma equipe que tem agradado, que deve ser mantida para a equipe, para o jogo de domingo. Então, acho que o Bahia não vai ter vida fácil, mas também acho que o Atlético não vai ter vida fácil. Acho que vai ser jogo de, apesar de um ataque avassalador do Atlético, um time do Bahia conseguido, vai ser um jogo, eu acho, de poucos gols. Aí, entre 1-0 Atlético, 1-1, um Bahia consegue surpreender, como foi contra o Botafogo 2-1, no máximo um 2-1, um jogo de 2-1 para um dos lados, mas minha expectativa é de um jogo de poucos gols. 1-0 Atlético, 1-1. 1-1, acho que todo mundo fica feliz, não fica, não? 1-1. Fica nada. Precisa ganhar o jogo de todo jeito, mas tá registrado. Maravilha. Show de bola, Yuri. É isso. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou também esse papo. Acho que deu para ter uma noção bem clara aí de como vem esse Bahia para esse jogo importante mais na arena, retomada do Campeonato Brasileiro depois da paralisação em função das tragédias lá no Rio Grande do Sul. E é isso, eu vou deixar o conteúdo do Yuri aqui, o direcionamento para você encontrá-lo nas redes sociais, né, o projeto dele e também as redes pessoais dele aqui na descrição, para você que curtiu. Muito legal o papo com o Yuri, quiser acompanhá-lo. Muito obrigado a você que esteve com a gente até o final desse papo. Se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo. Se tem jogo do Galo, tem como os caras vêm aqui no canal para você entender um pouco mais do momento do nosso adversário. Grande abraço, valeu, Yuri, até a próxima. Valeu, Guilherme, eu que agradeço o convite. Sempre que precisar falar de Bahia ou qualquer outro assunto relacionado aí, pode contar comigo, pode contar com o canal do Puco, porque a gente está à disposição para atender e informar da melhor maneira possível. Grande abraço e agradeço mais uma vez. Valeu.